Dizem que o paraíso tem um som. O das ondas quebrando suavemente na areia, o farfalhar das folhas de palmeira dançando com a brisa. Eu estava lá, no epicentro desse som, no lugar onde todos os cartões postais prometem a felicidade eterna. Era a minha lua de mel. O sol beijava minha pele, o mar de um azul impossível se estendia até onde a vista alcançava, e o homem que eu tinha acabado de prometer amar para sempre estava ao meu lado. Ele sorriu para a câmera do celular, um sorriso perfeito para uma foto perfeita. E foi nesse exato instante, no auge do que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, que um inverno glacial tomou conta da minha alma. Uma voz que não era minha, mas vinha do lugar mais profundo de mim, sussurrou com uma clareza assustadora. Cur não vai dar certo asterisco. Hoje, eu não estou aqui para contar a história do fim de um casamento. Estou aqui para contar a história do começo de uma vida. A minha. E de como às vezes a maior tempestade que enfrentamos é apenas o universo lavando o caminho, para que o sol possa finalmente nascer. Aquela voz na praia, eu a enterrei. Enterrei fundo, sob camadas e mais camadas de desculpas, de racionalizações, é só o nervosismo de uma vida nova. Voltei daquela viagem e me tornei a melhor atriz que o mundo já viu. O meu palco era nossa casa. O meu roteiro, o manual da esposa perfeita. Mergulhei de cabeça na missão de construir um lar feliz, sem perceber que estava usando os tijolos da minha própria anulação. Cada decisão, por menor que fosse, era um pequeno sacrifício no altar do nós. A cor das paredes da sala? Eu queria um azul sereno, que me lembrasse o céu. Ele preferia um cinza moderno, impessoal. A sala ficou cinza. O filme de sábado à noite? Eu adorava comédias românticas que me faziam rir e chorar. Ele só assistia filmes de ação, com explosões e perseguições. Então, eu aprendi a me sobressaltar com os tiros, e a fingir interesse pelas tramas complexas de espionagem. Eu me tornei uma curadora de uma vida que não era minha. Organizava jantares impecáveis, onde eu circulava com uma bandeja e um sorriso, garantindo que todos os copos estivessem cheios, enquanto meu peito se esvaziava. Eu ouvia os elogios: vocês são o casal perfeito, que casa linda, você tem tanto bom gosto. E eu agradecia, um sorriso congelado no rosto, sentindo-me a maior fraude que já existiu. Eu era a anfitriã da minha própria solidão. Ele era aplaudido no trabalho, recebia promoções, e eu era sua fiel escudeira, a que garantia que a camisa dele estivesse sempre passada, e o jantar, sempre na mesa. Eu aplaudia junto, com um orgulho que me ensinaram a sentir, mas que por dentro soava oco. Aos poucos, eu não era mais uma pessoa, eu era um suporte. Uma coadjuvante na história dele. A fissura que senti na areia da praia não tinha cicatrizado. Pelo contrário, ela crescia em silêncio, como uma rachadura em uma parede que por fora ainda está perfeitamente pintada. Eu vivia na beira desse abismo, equilibrando-me na ponta dos pés, fingindo para o mundo e pior, para mim mesma, que o chão sob meus pés era firme. Os anos foram passando nesse ritmo lento de desintegração. Eu me acostumei com o silêncio nos jantares, com as respostas monossilábicas, com a ausência de um olhar que realmente me visse. Eu preenchia os vazios com trabalho, com projetos de decoração, com qualquer coisa que me impedisse de ouvir aquela voz, aquela que teimava em sussurrar nas horas mais quietas da noite. Eu me convenci de que o amor era assim mesmo, que a paixão avassaladora dos filmes era uma mentira, e que a vida real era feita de companheirismo, de parceria, mesmo que essa parceria fosse unilateral. Eu me agarrava aos bons momentos, a uma viagem de fim de semana, a um presente de aniversário, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Eram provas, eu dizia a mim mesma, de que ainda havia algo ali. Mas eram apenas exceções que confirmavam a regra devastadora da nossa distância. Minha autoestima foi sendo lixada, dia após dia, com a lixa fina da indiferença. Um comentário sobre o meu peso, uma crítica à minha opinião sobre política. Um suspiro de impaciência quando eu demorava para me arrumar. Pequenos cortes, quase invisíveis, mas que, somados, sangravam a minha essência. Eu comecei a duvidar de tudo em mim, da minha inteligência, do meu senso de humor, da minha capacidade de ser interessante. Eu me olhava no espelho, e via apenas o reflexo do que eu achava que ele queria: vereador.
Uma mulher arrumada, discreta, que não fazia muitas perguntas e não criava problemas. A mulher vibrante, cheia de sonhos e gargalhadas, essa tinha ficado para trás, em algum lugar daquela praia paradisíaca. E então, veio o dia da fratura exposta. O dia em que a parede finalmente ruiu. Não foi um estrondo, foi um clique. O clique de uma mensagem que não era para mim, vista por acaso em um celular esquecido na mesa de cabeceira. As palavras na tela eram banais, mas o contexto era uma bomba atômica. A traição. Naquele momento, o mundo parou de girar. O ar ficou denso, pesado. Eu esperava sentir uma fúria avassaladora, uma dor lancinante que me rasgaria ao meio. E eu senti tudo isso, mas por baixo de tudo, uma outra emoção, estranha e poderosa, começou a emergir: alívio. A traição não foi a causa do nosso fim. Ela foi a consequência, ela foi a prova irrefutável de que aquela voz, a minha intuição, estava certa desde o primeiro dia. Foi a permissão que eu, inconscientemente, esperei por anos para parar de lutar. Parar de remar contra uma maré de silêncio e distância. Foi o choque elétrico que meu coração precisava para voltar a bater por si mesmo. Naquela noite, eu não chorei. Eu me sentei no chão frio do banheiro, encostada na porta, e pela primeira vez em muito tempo, eu me ouvi. Eu ouvi o meu próprio cansaço, a minha própria tristeza acumulada. Fui até o espelho. A mulher que me encarou de volta tinha os olhos fundos, a boca crispada em uma linha de exaustão, e uma palidez que nenhuma maquiagem conseguia esconder. Eu não a reconheci, e naquele instante, eu soube, não era sobre ele, sobre a outra, era sobre mim. Era sobre resgatar aquela mulher do espelho. Dizer basta é uma das coisas mais aterrorizantes e ao mesmo tempo mais poderosas que um ser humano pode fazer. Aterrorizante porque significa mergulhar no desconhecido. Poderosa porque significa finalmente escolher a si mesmo. A conversa foi curta, cirúrgica. Não houve gritos, não houve acusações. Havia apenas a minha calma recém-descoberta e a verdade, nua e crua, pairando entre nós. A reação dele foi um misto de surpresa e negação, como se ele não pudesse acreditar que a mobília estava de repente falando. Mas a parte mais difícil não foi a conversa com ele, foi a conversa com o mundo, a família, os amigos, a sociedade, todos têm um roteiro pronto para o casamento, e o divórcio não faz parte do final feliz. Mas vocês pareciam tão bem, diziam uns. Todo casamento tem fases ruins, você precisa lutar por ele. Aconselhavam outros. Pense em tudo que vocês construíram. Cada frase era um pequeno tijolo tentando me prender de volta àquela casa cinzenta. Eles não viam o abismo, só viam a fachada bonita. E por um momento, a pressão foi tão grande que eu quase cedi. Quase acreditei que eu era louca, a ingrata, a que estava desistindo fácil demais. Mas então eu me lembrava da mulher no espelho. E eu sabia que lutar por aquele casamento significaria a morte definitiva dela. E eu não podia permitir isso. Desmontar uma vida é um processo visceral. Cada objeto que eu embalava em uma caixa de papelão era um fantasma. O álbum de fotos do casamento, com nossos sorrisos congelados em um tempo que já parecia pertencer a outra pessoa. A caneca de café que compramos na primeira viagem. Os livros que lemos juntos. Doía. Doía de uma forma física, como se eu estivesse arrancando pedaços da minha própria pele. A solidão no primeiro apartamento alugado era ensurdecedora. As paredes brancas, os poucos móveis, o eco dos meus próprios passos. Na primeira noite, eu me sentei no chão da sala vazia, comi pizza direto da caixa e chorei. Chorei por tudo que foi, por tudo que não foi, e por tudo que eu não sabia se seria. Foi um choro de luto, mas também de limpeza. Cada lágrima era um pouco daquela mulher triste indo embora. E então, no meio do caos, a reconstrução começou, devagar. Pequena. Começou com um café, eu sempre tomei café correndo, engolindo junto com as tarefas do dia. Mas naquela manhã, no meu apartamento silencioso, eu fiz um café sem pressa, senti o aroma, o calor da xícara nas minhas mãos. E eu o bebi sentada na janela, vendo o sol nascer, sem nenhuma outra obrigação a não ser estar ali, presente naquele momento. Foi a primeira vez em anos que eu senti o gosto do café.
e o gosto era de liberdade. Aos poucos, eu fui me redescobrindo em pequenos atos de rebeldia. Comprei um jogo de lençóis ridiculamente florido, algo que ele sempre acharia brega. Pintei a parede da minha nova sala daquele azul sereno que eu sempre quis. Passei uma tarde inteira em uma livraria, lendo trechos de livros sem olhar no relógio. Liguei para uma amiga da faculdade com quem eu tinha perdido contato e conversamos por horas, rindo como se o tempo não tivesse passado. Em uma noite de sexta-feira, sentindo a solidão bater mais forte, eu coloquei minha música favorita para tocar no volume máximo. E eu dancei. Dancei sozinha na sala, descalça de pijama, dancei de forma desengonçada, chorei um pouco, ri de mim mesma. E senti uma alegria pura, uma alegria que não dependia de ninguém para existir. A jornada de volta para casa, para dentro de mim, não foi uma linha reta. Tiveram dias de dúvida, de saudade de uma rotina que, mesmo ruim, era familiar. Tiveram dias em que a solidão pesou como uma âncora. Mas nesses dias, eu aprendi a me acolher. Aprendi a ser a minha própria melhor amiga. Comecei a me perguntar, antes de qualquer decisão, o que por você quer fazer? O que te faria feliz por agora asterisco? E eu comecei a ouvir a resposta. Comecei a confiar naquela voz, a mesma que falou comigo na praia, mas que agora não era mais um sussurro de medo, e sim um guia seguro. O passo mais importante foi o perdão. Eu precisei perdoar a mim mesma. Perdoar a jovem que ignorou a própria intuição. Perdoar a mulher que se anulou por tanto tempo. Eu entendi que ela não fez por mal. Ela fez o que achava que era certo, com as ferramentas que tinha na época. Ela só queria ser amada. E ao perdoá-la, eu a libertei. E me libertei junto. Hoje, quando eu me olho no espelho, eu vejo uma mulher diferente. As linhas de expressão ao redor dos olhos contam histórias de risadas redescobertas. Há uma força no meu olhar que não existia antes. As cicatrizes não sumiram, elas estão aqui. Mas elas não são marcas de derrota. Elas são o mapa do meu caminho de volta para casa. Elas me lembram da minha resiliência, da minha coragem. Eu não sou uma vítima de um casamento que deu errado. Eu sou uma sobrevivente que floresceu. Eu sou a prova de que o fim de um capítulo não é o fim da história. Às vezes, é o prólogo que a gente precisava para começar a escrever a nossa própria narrativa. O divórcio não foi o meu fracasso, foi a minha graduação. Foi a cerimônia onde eu finalmente recebi o diploma de mim mesma. Aprendi que é preciso queimar a casa velha, com toda a sua mobília de aparências, para construir um castelo. Um castelo onde eu sou a rainha. Onde as regras são a minha alegria, o meu bem-estar, a minha paz. E descobri, da forma mais bonita e mais difícil, que a maior, a mais importante e a mais verdadeira história de amor que podemos viver é, e sempre será, aquela que escrevemos conosco mesmas. O sol depois da minha tempestade não apenas nasceu, ele decidiu morar em mim. As pessoas sempre me perguntam como tudo começou. Elas querem entender a origem, o ponto de partida da história que, de fora, parecia um conto de fadas. E a verdade é que começou como em um lugar barulhento, cheio de gente, em uma daquelas festas de apartamento onde a música é alta demais, e você mal consegue ouvir o próprio pensamento. Eu estava encolhida em um canto, perto da estante de livros, sentindo-me um peixe fora de água, observando círculos de conversas animadas. E então, eu o vi. Ele não era o homem mais alto nem o mais barulhento da sala, mas havia uma espécie de gravidade ao redor dele. As pessoas se inclinavam para ouvi-lo, riam das suas piadas, seus olhos brilhavam com uma inteligência rápida e um carisma que parecia completamente natural, sem esforço. Ele estava no centro de tudo, mas não parecia arrogante, parecia magnético. E no meio de uma frase contando uma história qualquer, seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala. Ele não desviou o olhar. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase um segredo, e por um instante o barulho da festa desapareceu. Minha primeira impressão foi a de um homem que sabia exatamente quem era e o que queria do mundo. Uma confiança tranquila que eu, na minha eterna incerteza, achava incrivelmente atraente. Ele se desculpou com o grupo e atravessou a sala vindo na minha direção. Você parece muito mais interessada nesses livros do que nesta festa, ele disse, com aquele sorriso agora de perto. E nós começamos a conversar. E não paramos mais.
Naquela noite, em meio ao caos, criamos uma bolha só nossa. Falamos sobre sonhos, sobre os lugares que queríamos conhecer, sobre os medos bobos que guardávamos. Ele não apenas ouvia, ele escutava. Fazia perguntas, lembrava de detalhes, me fazia sentir a pessoa mais fascinante do mundo. Naquela época ele era a personificação da promessa. Era ambicioso, mas de um jeito que parecia nobre. Queria construir algo grande, deixar uma marca, e queria que eu estivesse ao seu lado. Ele era gentil, abria a porta do carro, puxava a cadeira, gestos que hoje podem parecer antiquados, mas que para mim, soavam como cuidado, como um porto seguro. Ele me fazia sentir protegida, admirada. Ele via potencial em mim que nem eu mesma enxergava, e me incentivava a perseguir meus próprios sonhos, ou pelo menos, era o que parecia. Lembro-me de um domingo em particular, alguns meses depois de nos conhecermos. Foi um dia simples. Ele preparou uma cesta de piquenique, com um cuidado que me comoveu, e me levou a um parque afastado da cidade. Estendemos uma toalha sob uma árvore imensa, e passamos a tarde ali, lendo, conversando, rindo de coisas banais. O sol estava quente, o céu, de um azul límpido. E de repente, sem aviso, as nuvens fecharam, e uma chuva de verão desabou sobre nós. Em vez de pânico, nós rimos. Corremos de mãos dadas, encharcados, até um coreto antigo no meio do parque. A chuva caía em cortinas ao nosso redor, o cheiro de terra molhada subia do chão. Estávamos ofegantes com as roupas e os cabelos grudados no corpo. Ele me puxou para perto, afastou uma mecha de cabelo molhado do meu rosto e disse, com uma seriedade que fez meu coração parar: eu nunca me senti assim com ninguém. É como se eu estivesse esperando por esse momento, por essa chuva, por você, a minha vida inteira. E ali, ao som da tempestade, abrigados no nosso pequeno mundo, eu acreditei. Acreditei com cada fibra do meu ser que aquele era o início do nosso para sempre. Eu não tinha como saber que às vezes as tempestades não são apenas um interlúdio romântico, às vezes, elas são um aviso. A transição daquela chuva no coreto para o altar foi um borrão de felicidade planejada. Parecia o próximo capítulo natural, a consequência inevitável de um amor como o nosso, que todos diziam ser de cinema. O pedido de casamento não foi um sussurro íntimo, mas uma produção. Ele o planejou por meses, um espetáculo para uma plateia de amigos e familiares. Foi no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. No final do jantar, as luzes diminuíram, uma música começou a tocar, a nossa música, e um telão desceu do teto exibindo uma montagem de fotos nossas. Risadas em viagens, abraços em festas, olhares cúmplices. E eu, ali, com o coração na boca, sentindo os olhos de todos em mim. Quando as luzes se acenderam, ele estava de joelhos, com uma caixinha de veludo aberta, revelando um anel que brilhava tanto quanto as lágrimas que começaram a brotar nos meus olhos. O sim saiu da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. Como eu poderia dizer não? O restaurante inteiro aplaudiu. As pessoas batiam em nossas costas, nos abraçavam. Diziam que éramos a prova de que almas gêmeas existiam. Naquele momento, eu não era apenas uma mulher aceitando um pedido de casamento, eu era a protagonista de um final feliz que todos queriam assistir. E eu me deixei levar pela correnteza de alegria, pela validação externa, ignorando a pequena, minúscula hesitação que senti no fundo do peito. Era a mesma voz da praia, ainda um murmúrio, facilmente abafada pelo som dos aplausos. Os primeiros anos de casados foram uma tela em branco que pintamos com as cores da expectativa. Compramos nosso primeiro apartamento, um lugar com paredes nuas e cheiro de tinta fresca que prometia ser o nosso santuário. Passamos fins de semana inteiros montando móveis, rindo da nossa falta de jeito, discutindo sobre o lugar do sofá e a cor das cortinas. Nossos sonhos eram grandiosos e pareciam perfeitamente alinhados. Ele construiria sua carreira, subiria na empresa, e eu criaria o lar perfeito, a base sólida para que ele pudesse voar. Falávamos disso como uma parceria estratégica, um time imbatível. Você cuida da nossa retaguarda, e eu conquisto o mundo para nós, ele dizia. E eu acreditava. Acreditava que meu papel era tão importante quanto o dele, sem perceber que o meu papel era definido pela ausência de mim mesma. Meu sonho se tornou ser o suporte para o sonho dele. E havia felicidade, sim,
Havia muita felicidade, momentos tão luminosos que ofuscavam qualquer sombra de dúvida. Lembro-me, com uma clareza que dói, da primeira noite em nosso apartamento. Não tínhamos quase nada. Apenas um colchão no chão da sala, caixas de papelão empilhadas nos cantos e o eco de nossas vozes. Pedimos pizza e sentamos no chão, usando uma caixa como mesa. A luz da lua entrava pela janela sem cortinas, desenhando um retângulo prateado no piso de madeira. Não havia TV, não havia distrações, havia apenas nós dois. Ele me contou sobre seus medos, sobre a pressão que sentia para ser bem-sucedido, para não decepcionar as pessoas. E eu contei a ele sobre o meu desejo de escrever um dia, sobre as histórias que eu guardava na cabeça. Naquela noite, ele me ouviu de um jeito que nunca mais ouviria. Ele segurou minha mão e disse: "Nós vamos conseguir tudo isso. Você vai escrever seu livro, e eu vou estar na primeira fila da noite de autógrafos, sendo o seu fã número 1. Deitados no colchão olhando para o teto vazio, nós planejamos o futuro. O nome dos filhos que teríamos, as viagens que faríamos, a casa com jardim que compraríamos um dia. Naquela noite, sob a luz da lua, no nosso ninho imperfeito éramos infinitos. Éramos uma promessa. Ele me abraçou, e eu senti o calor do seu corpo, o ritmo da sua respiração, e pensei que aquele era o som do paraíso. Um paraíso real, palpável, não o de um cartão postal. Eu me agarrei àquela memória por anos. Ela se tornou a minha prova, o meu álibi contra a minha própria intuição. Ela era o auge, o cume da montanha de onde, sem que eu soubesse, nós começaríamos a descer. Lentamente, silenciosamente em direção ao vale de sombras onde eu me perderia por tanto tempo. A memória humana é uma coisa traiçoeira. Ela suaviza as arestas do que doeu, romantiza o que foi medíocre, e por um instinto de sobrevivência, nos faz acreditar que o começo do fim foi um evento grandioso, uma explosão. Mas não foi. O começo do fim não teve trilha sonora dramática. Foi silencioso. Foi a corrosão lenta, invisível, que acontece por baixo da pintura bonita. Começou nos detalhes, nos pequenos nadas que, somados, formam um abismo. Começou com o tempo dele. O tempo dele era precioso, cronometrado, dedicado à sua ascensão. O meu tempo era flexível. Era o que sobrava. As noites em que ele chegava cada vez mais tarde do trabalho, com um suspiro cansado que servia de desculpa para qualquer diálogo. O jantar que eu preparava com carinho esfriava na mesa, e eu comia sozinha, assistindo ao noticiário, sentindo-me uma figurante na minha própria casa. As conversas, que antes eram rios caudalosos de ideias e sonhos, se tornaram riachos rasos de perguntas logísticas. Você pagou a conta de luz? O que tem para o jantar? Minha camisa está passada? Eu respondia, sempre com um sorriso, sem perceber que estava sendo rebaixada de parceira à gerente administrativa do lar. E então vieram as palavras, ou a falta delas. Eu contava algo sobre o meu dia, uma pequena vitória no trabalho, uma história engraçada com uma amiga, e ele respondia com um monossílabo, os olhos fixos na tela do celular ou da televisão. Não era agressivo, era pior, era indiferença. A indiferença é um veneno em doses homeopáticas. Ela te convence de que você não é interessante, de que suas histórias não importam, de que a sua voz não merece ser ouvida. E eu, desesperada para manter a conexão, comecei a editar as minhas próprias histórias. Eu as encurtava, tentava torná-las mais engraçadas, mais diretas, qualquer coisa para arrancar dele um olhar, uma reação que fosse além de um uhum. Eu estava fazendo um teste para o papel de esposa interessante, e estava sendo reprovada todos os dias. A primeira grande rachadura que fez um barulho que eu não pude mais ignorar, aconteceu em um jantar com amigos. Amigos dele. Eu estava contando sobre um projeto novo, um desafio que me deixava animada e assustada na mesma medida. Eu estava no meio de uma frase quando ele me interrompeu, com uma risadinha condescendente. Não vamos entediar as pessoas com os seus hobbies, querida. Ele se virou para o amigo ao lado e mudou de assunto, falando sobre o mercado de ações. O ar saiu dos meus pulmões. O calor subiu ao meu rosto. Eu olhei ao redor da mesa e todos sorriam, constrangidos ou coniventes, ninguém sabe. Naquele momento, eu me senti nua, humilhada, e acima de tudo, invisível. Ele não tinha apenas me interrompido. Ele tinha me apagado.
E o pior é que, quando chegamos em casa, e eu com a voz trêmula, tentei dizer como aquilo me magoou, a resposta dele foi a pá de cal. Você é muito sensível. Era só uma brincadeira, você sempre transforma tudo em um drama. Foi aí que a manipulação começou a mostrar sua face mais cruel, o gaslighting. Eu era sempre a culpada, eu era sensível demais, eu era dramática demais, eu interpretava tudo errado. Eu tinha uma memória ruim. Ele começou a reescrever a nossa realidade, e eu, com a autoestima já em frangalhos, comecei a duvidar da minha própria sanidade. Brigas que ele começava de alguma forma terminavam com ele me consolando, porque eu estava descontrolada. Minhas opiniões eram bonitinhas, mas ingênuas. Minhas preocupações eram exageros femininos. Ele era o adulto racional, e eu a criança emotiva que precisava ser gerenciada. Ele construiu uma gaiola ao meu redor, não com barras de ferro, mas com as barras invisíveis do controle psicológico. Ele criticava minhas amizades. Aquela sua amiga é uma má influência, só reclama da vida, você fica para baixo perto dela. Eliminava minha confiança profissional. Você tem certeza de que consegue lidar com essa responsabilidade? Não quero que você fique estressada. Não era com gritos. Era com um tom de preocupação, de cuidado. Ele me vendia o veneno como se fosse remédio. E eu bebi. Eu me afastei de amigos, recusei promoções, me encolhi para caber no espaço minúsculo que ele me designava. Eu achava que isso era zelar pelo nosso relacionamento. Hoje eu sei, eu estava apenas facilitando o trabalho dele. A arquitetura do nosso distanciamento estava completa. Eu era um fantasma em uma casa perfeitamente decorada, ao lado de um homem que era para mim um estranho bem-sucedido. A solidão a dois é a mais devastadora de todas. E foi nesse deserto emocional que ele encontrou um oásis, e eu, a água. A descoberta não foi um trabalho de detetive, foi um acidente estúpido, quase clichê. Numa terça-feira à noite, ele dormiu no sofá, exausto do trabalho como sempre. O celular dele, que normalmente era uma extensão do seu corpo, ficou esquecido na mesa de cabeceira, ao meu lado da cama. Eu não estava procurando por nada, eu juro. Mas a tela se acendeu com a notificação de uma mensagem. Era tarde, quase madrugada. E o nome na tela não era o de um colega de trabalho. O meu coração deu um salto de pavor, e para meu espanto, de reconhecimento. Era como se uma parte de mim já soubesse, já estivesse esperando por aquilo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia pegar o aparelho. Eu não precisei de senha. A mensagem estava ali, na tela de bloqueio. Eram poucas palavras. Já estou com saudades. A noite foi incrível, e um emoji de coração. Naquele instante, o tempo congelou. O som da chuva batendo na janela, o tic-tac do relógio, tudo desapareceu. Restou apenas o zumbido nos meus ouvidos, e as letras brilhantes que formavam a minha sentença de libertação. A dor veio, aguda e cortante, como um caco de vidro no coração. A imagem deles juntos, rindo, se tocando, invadiu minha mente e me roubou o ar. Eu senti o gosto amargo da traição na boca. Mas por baixo da primeira onda de agonia, algo mais profundo começou a emergir, uma calma estranha, uma clareza devastadora. A voz da praia. Era ela. Sussurrando depois de todos aqueles anos, não com medo, mas com uma certeza fria, Cor, eu te avisei asterisco. A traição não foi um raio em céu azul. Foi o trovão que finalmente anunciou a tempestade que já me encharcava há anos. Não foi a causa da nossa morte. Foi apenas a certidão de óbito de um amor que já estava morto e enterrado sob camadas de indiferença, controle e mentiras. Eu não o acordei. Eu não gritei. Eu me levantei, fui até o banheiro e me olhei no espelho. A mulher que me encarou de volta era uma estranha, pálida, com olheiras profundas e uma expressão de exaustão que parecia ter se instalado em seus ossos. E pela primeira vez, eu não senti pena dela. Eu senti raiva. Raiva por ela ter se permitido desaparecer. E naquele momento, eu fiz uma promessa a ela, aquela desconhecida no espelho. Eu prometi que a traria de volta. Custe o que custasse. A traição dele não foi o fim da minha história, foi o clique da ignição. Foi o momento em que, depois de anos sendo passageira, eu finalmente assumi o volante da minha própria vida.
A manhã seguinte não amanheceu com gritos. Não houve um furacão de acusações e pratos quebrados, a tempestade era interna, silenciosa e fria. Eu desci as escadas vestindo uma calma que eu não sabia que possuía. Era uma armadura forjada na madrugada no chão frio do banheiro. Ele estava na cozinha, de costas para mim, preparando o café, como em qualquer outro dia. O cheiro familiar do café moído, que antes me trazia conforto, agora tinha o aroma da farsa. Ele se virou, com 2 xícaras na mão e um sorriso ensaiado. Bom dia, dormiu bem? E essa foi a gota de água. Não a mensagem, não a traição em si. Foi a normalidade. Foi a sua capacidade de compartimentalizar a mentira, de me servir um café com a mesma mão que tinha tocado outra pessoa, de me olhar nos olhos e fingir que o nosso mundo não tinha acabado de implodir. Eu não peguei a xícara. Apenas o encarei e disse com a voz firme, sem um pingo de tremor: eu vi a mensagem. O sorriso dele vacilou por 1 milésimo de segundo. A primeira reação não foi culpa, não foi remorso. Foi irritação. Defesa. Você mexeu no meu celular, que direito você tinha? Ele tentou virar o jogo, me colocar no banco dos réus. Mas a mulher que ele estava acostumado a manipular, a que pedia desculpas mesmo quando estava certa, não estava mais ali. Isso não importa mais, eu respondi. Nada disso importa mais. Ele tentou a segunda tática, a negação, a minimização. Não é o que você está pensando. Foi uma besteira. Uma noite não significou nada. Você está exagerando, fazendo um drama por nada. E ali, naquelas palavras, eu vi o resumo de todos os nossos anos. Eu era sempre o drama. Eu era sempre o exagero. Minha dor mais uma vez era invalidada, transformada em um capricho. Eu respirei fundo. O ar pareceu cortar meus pulmões. Olhei para a nossa cozinha perfeita, para os armários cinzas que eu nunca quis, e a palavra saiu da minha boca com a força de uma represa que se rompe. Fui eu quem disse: eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Ele me olhou, primeiro com incredulidade, depois com uma espécie de pânico. A máscara de controle caiu, e por um instante ouvi o homem por trás dela. Fraco, assustado com a perda do seu porto seguro, do seu suporte. Ele não conseguia acreditar que a sua coadjuvante estava de repente reescrevendo o roteiro. Ele tentou de tudo: promessas, lágrimas, acusações. Disse que eu estava destruindo a nossa vida por um erro estúpido. Mas eu não ouvia mais a sua voz. Eu só ouvia o eco da minha própria decisão. Naquele dia, eu arrumei uma mala com o essencial e saí daquela casa para nunca mais voltar como moradora. Os dias que se seguiram foram um borrão de burocracia e opinião. A reação da família e dos amigos foi como um segundo golpe, mas vocês eram o casal perfeito. Tem certeza? Todo casamento passa por crises. Pense em tudo que vocês construíram. Cada frase era uma âncora tentando me puxar de volta para o fundo do mar. Eles viam a fachada, a casa bonita, as fotos sorridentes. Ninguém via a asfixia lenta que acontecia portas adentro. Por um momento, eu duvidei. A pressão social é uma força esmagadora. Mas então eu me lembrava do desprezo no olhar dele quando me chamou de dramática, e a minha certeza voltava, afiada como uma navalha. O processo de divórcio não foi amigável, mas foi silenciosamente hostil. Não houve brigas em tribunais, mas cada e-mail do advogado dele era uma pequena guerra fria. Ele não estava dividindo bens, estava marcando território, tentando me punir financeiramente pela minha audácia de partir. Cada item da nossa vida em comum, o sofá, o carro, o apartamento, virou uma arma, uma ferramenta para me fazer sentir pequena, para me fazer sentir que eu não seria nada sem ele. O momento mais difícil, o que eu guardo na memória, com uma nitidez dolorosa, não foi em uma audiência. Foi em uma tarde cinzenta, no escritório do meu advogado para assinatura final. A sala era impessoal, o ar-condicionado zumbia. Na minha frente, uma pilha de papéis que resumia uma década da minha vida em cláusulas e parágrafos. Ele não estava lá. Tinha assinado antes, para evitar o encontro. Meu advogado me passou a caneta. Ela pareceu pesar 1 tonelada, e enquanto minha mão pairava sobre a linha pontilhada, um filme passou na minha cabeça. A chuva no coreto. A primeira noite no nosso apartamento vazio. As risadas. E depois, o silêncio nos jantares. As palavras dele me diminuindo.
A tela do celular brilhando no escuro. Senti uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto. Não era uma lágrima por ele. Era uma lágrima de luto pela jovem que eu fui, a que acreditou naquela promessa com todo o seu coração. Era um adeus a ela. Então, eu assinei. Minha mão não tremeu. Cada letra do meu nome naqueles papéis foi uma declaração de independência. Quando a última curva da minha assinatura estava completa, eu não senti tristeza. Eu senti o ar voltar aos meus pulmões, senti um peso colossal, que eu carregava nos ombros há anos sem perceber, simplesmente se dissolver. Havia medo do futuro, sim. Um medo paralisante do desconhecido. Mas, sobrepondo-se a tudo, havia um alívio profundo, uma leveza que eu não sentia desde que era uma menina. Eu saí daquele prédio e o sol, que estava escondido atrás das nuvens, apareceu. E eu senti seus raios no meu rosto como se fosse a primeira vez. Aquele pedaço de papel não era uma certidão de óbito, era minha certidão de nascimento. Os primeiros meses foram um deserto. Um deserto vasto e silencioso, onde o único som era o eco dos meus próprios passos no apartamento vazio. A liberdade, que eu tanto almejei, chegou com uma companheira inesperada e assustadora: a solidão. Eu acordava no meio da noite com o coração disparado, procurando por um corpo ao meu lado na cama, um hábito de uma década que se recusava a morrer. As noites de sábado eram as piores. Eu via as luzes dos outros apartamentos, ouvia as risadas distantes, e o meu silêncio parecia gritar. Havia dias em que a única coisa que eu queria era voltar, não para ele, mas para o que era familiar. O conhecido, mesmo que doloroso, às vezes parece mais seguro que o abismo do desconhecido. Mas, nesses mesmos dias de deserto, pequenos oásis começaram a brotar. A primeira vez que comprei um abacaxi só porque eu adoro abacaxi, e ele odiava. A primeira vez que passei uma tarde inteira lendo um livro na varanda, sem interrupções, até o sol se pôr. A primeira vez que decidi por impulso, jantar macarrão com queijo na panela, assistindo a uma comédia romântica brega, e ri alto sem ninguém para julgar. Cada um desses pequenos atos era uma gota de água, nutrindo a terra seca da minha alma. A liberdade deixou de ser assustadora, e começou a ter gosto de redescoberta. A cura não é um evento, é um processo. E o meu começou com uma decisão: pedir ajuda. Encontrei uma terapeuta, uma mulher com um olhar gentil e perguntas afiadas que me fizeram desatar nós, que eu nem sabia que existiam. Na terapia, eu chorei a raiva que nunca me permiti sentir. Eu lamentei a juventude que dediquei a um projeto falido. E, o mais importante, eu comecei a entender a minha cumplicidade na minha própria anulação. Eu aprendi a separar a voz do medo da voz da intuição. Fora da terapia, eu me matriculei em uma aula de cerâmica. Eu precisava fazer algo com as minhas mãos, algo real, tangível. Afundar as mãos na argila fria, sentir a bagunça, o processo de transformar um bloco disforme em algo com propósito. Era uma metáfora perfeita para a minha vida. Eu reconectei com aquelas amigas que ele sutilmente me afastou. Jantares regados a vinho e risadas, onde eu podia ser eu mesma, com todas as minhas falhas e dramas, e ser amada por isso. Mergulhei no trabalho como nunca antes, não como uma fuga, mas como uma afirmação da minha competência. E aquela ideia de escrever, aquele sonho antigo que eu contei a ele na nossa primeira noite no apartamento, voltou. Comecei a escrever um diário. Palavras que eram só minhas, sentimentos que não precisavam de validação. Hoje minha vida não tem o brilho de uma capa de revista. Ela tem a luz real do sol da manhã. Eu moro em um apartamento que é a minha cara. A parede da sala é daquele azul sereno que eu sempre sonhei. As prateleiras estão cheias dos meus livros. As xícaras na cozinha são todas diferentes e coloridas, e há plantas em todas as janelas. Minha rotina não é sobre servir, é sobre viver. Eu acordo cedo, faço yoga, tomo meu café com calma, trabalho com paixão, encontro meus amigos, viajo sozinha quando sinto vontade, e acima de tudo, eu me escuto. A maior mudança não foi externa, foi interna. Eu aprendi que a minha sensibilidade não é uma fraqueza, é a minha força. Aprendi que a minha voz importa, mesmo que seja para falar de coisas que os outros consideram bobagem. Aprendi que o amor verdadeiro não te diminui para caber no mundo de alguém, ele expande o seu mundo. E aprendi que a solidão não é o mesmo que estar só. Hoje eu amo a minha própria companhia.
Eu o perdoei. Não foi um ato de bondade para ele, foi um ato de sobrevivência para mim. Perdoar não significou esquecer ou validar o que ele fez. Significou soltar a âncora de ressentimento que me mantinha presa ao passado. Eu o perdoei por ser quem ele era, e me perdoei por ter demorado tanto para vereador. Hoje ele é apenas uma lembrança, um capítulo encerrado de um livro que eu continuo a escrever. Quando penso no futuro, eu não vejo um roteiro, vejo uma página em branco. E isso não me assusta mais, me excita. Eu não sei se vou me apaixonar de novo. Talvez sim, talvez não. Mas hoje eu sei que não preciso de um amor para me sentir completa. Se um novo amor vier, ele terá que ser um parceiro de dança, alguém que saiba os seus próprios passos e que queira dançar ao meu lado, não em cima de mim. Mas, enquanto essa música não toca, eu estou muito feliz dançando sozinha. Porque eu finalmente entendi. O paraíso não é um lugar, não é uma praia, não é outra pessoa. O paraíso é um som. O som da sua própria alma, finalmente em paz. Se eu pudesse voltar no tempo e encontrar aquela mulher na praia, com o sol no rosto e o inverno na alma, eu não diria a ela para correr. Eu não a culparia por ter ficado. Eu apenas me sentaria ao seu lado na areia, seguraria sua mão e sussurraria de volta para ela: escute. Escute essa voz. Ela não é sua inimiga, ela não é o seu medo. Ela é a sua bússola. Ela é a parte mais verdadeira de você, a parte que ainda não foi silenciada, a parte que sabe que você merece mais do que uma fachada bonita. Eu diria a ela que o caminho à frente será mais difícil do que ela imagina, que ela vai se perder de si mesma de tantas maneiras que chegará um dia em que ela não se reconhecerá no espelho. Mas eu também diria que em cada passo dessa jornada de deserto, ela estará, sem saber, coletando as ferramentas para sua própria salvação. Eu diria: você não está quebrada, você só está adormecida. E o seu despertar, quando vier, será tão glorioso que fará valer a pena cada lágrima, cada noite de solidão. Você é mais forte do que acredita, mais corajosa do que o mundo te fez pensar. Acredite nisso. E para você que talvez esteja me ouvindo agora sentada no silêncio da sua própria casa cinzenta, sentindo o peso de um amor que parou de te nutrir. Se você se sente como um fantasma na sua própria vida, se a sua voz se tornou um sussurro que nem você mesma consegue mais ouvir, eu quero que você saiba de uma coisa. A sua história não terminou. Esse capítulo, por mais longo e doloroso que seja, não é o livro inteiro. Eu sei o tamanho do medo. O medo de ficar sozinha, o medo de recomeçar, o medo do que os outros vão dizer. O medo de descobrir que talvez não haja nada do outro lado do abismo. Mas eu estou aqui, do outro lado, para te dizer: há tudo. A você. Inteira, vibrante, esperando para ser redescoberta. Um fim não é um fracasso. É uma libertação. É o universo te dando a chance de pegar a caneta e começar a escrever a sua própria história, com as suas próprias cores, com a sua própria trilha sonora. O divórcio não foi o atestado de óbito do meu valor, foi o meu diploma de honra ao mérito em autoconhecimento. A traição não foi a minha humilhação, foi o alarme de incêndio que me acordou a tempo de sair do prédio em chamas. E a solidão não foi o meu castigo, foi o solo sagrado onde eu pude, finalmente, replantar as minhas próprias raízes. Não espere pela fratura exposta. Não espere pela mensagem no celular. Comece hoje. Comece pequeno. Comece com um não silencioso dentro de você, a algo que te diminui. Comece escolhendo a música que por você quer ouvir no carro. Comece comprando para você aquela flor que você tanto ama. Comece a se tratar com a mesma gentileza e amor que você dedica tão desesperadamente a outra pessoa. A maior e mais épica história de amor que você viverá, não está em um roteiro de cinema, não está no altar de uma igreja, nem nas promessas de outra pessoa. Ela está sendo escrita agora a cada respiração, dentro de você. É a jornada de volta para casa. E a sua casa é a sua alma. Não tenha medo da tempestade. Ela só vem para limpar o céu. Porque o sol, o seu sol, está louco para nascer.